Olá, seja bem-vindo de volta. Você está aqui no Estação Educação. Eu sou a professora Isabela Rangel, de Língua Portuguesa, e nós vamos ter a nossa segunda aula hoje do descritor 9 do SAEB. Bem, como nós falamos na nossa última aula, esse descritor 9, ele diferencia as partes principais e secundárias de um texto, ou seja, o assunto principal e o assunto acessório, aquele que está complementando o assunto principal. Relembrando um pouco da nossa última aula, o assunto principal é a ideia central de um texto, é aquilo que quer ser transmitido por quem escreve o texto. É o que eu e você precisamos compreender ao final da nossa leitura. E o assunto secundário? O que é o assunto secundário? É aquele que complementa o assunto principal. Nós, na nossa outra aula, aprendemos a identificar o assunto principal e secundário num texto e entendemos que, para que nós tenhamos uma boa compreensão de texto e uma boa interpretação, nós precisamos captar qual é a mensagem da pessoa que escreveu. Então, o que é importante, o que é essencial, o que é principal. Então, hoje nós vamos fazer exercícios desse conteúdo. Nós vamos pegar algumas questões que já saíram em outras edições, do Prova Brasil e SAEB, para que nós possamos fazer na prática, ver como que isso cai na prova do SAEB e como que você consegue identificar a partir das orientações e das dicas que nós demos aqui. O que nós fizemos? Nós pegamos 3 exercícios, como nós dissemos, de questões anteriores, mas de gêneros textuais diferentes, para que nós possamos identificar, independente daquilo que está propriamente escrito, mas também a partir de uma imagem, ou seja, de um texto que tem uma linguagem mista, não só da linguagem só verbal. Vamos ao nosso primeiro exercício e eu queria te chamar para você acompanhar aqui comigo. Pegue seu papel, pegue sua caneta e tente fazer o exercício para depois nós corrigirmos juntos. Nascimento do Brasil. Era uma vez, num reino chamado Portugal, um príncipe regente medroso, glutão e viciado em coxas de galinha chamado João. No dia 29 de novembro de 1807, ele juntou a mãe, uma rainha louca, a mulher, uma princesa espanhola, os filhos e cerca de 2.000 pessoas e partiu para o distante Brasil, uma colônia que pertencia a seus domínios e ficava do outro lado do Oceano Atlântico. A razão da mudança? O medo de ser deposto pelo exército francês, comandado pelo imperador Napoleão Bonaparte. Em terras brasileiras, o príncipe ficou por 13 anos, realizou alguns feitos importantes, tornou-se rei após a morte da mãe e fez do filho Pedro seu sucessor. Depois, quando Napoleão já havia perdido a guerra, voltou para sua terra natal. É assim, de forma resumida, que muitos brasileiros estudam a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Bem, um texto pequeno aí, mas que nós conseguimos captar a ideia central dele. E essa é a pergunta que vem. A informação principal desse texto é, letra A, a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Letra B, a formação do Império de Napoleão Bonaparte. Letra C, guerra perdida por Napoleão Bonaparte. Letra D, prática de viagens de um príncipe português. Nós vamos observar que todas essas informações estão no texto, algumas não exatamente dessa forma, mas há referências à viagem do Dom Pedro, há referências ao Napoleão Bonaparte, à guerra, tudo isso há referência. Mas essas são informações que são adicionadas a uma informação principal. E qual é essa informação principal? O que é essencial, o que não pode ser retirado desse texto? Se nós voltarmos ao texto, nós vamos ver já lá no título uma dica importantíssima: o nascimento do Brasil. Ou seja, o texto vai falar o tempo inteiro sobre como se forma o Brasil, não como é hoje, mas como começou o Brasil a ser chamado de um país e deixou de ser uma colônia, como começa o processo do Brasil deixar de ser uma colônia de Portugal até o momento em que vira um país independente. A informação principal está logo destacada, o nascimento do Brasil.
Depois fala aí de um rei de Portugal, e, enfim, um príncipe regente, medroso, fala algumas características, tudo isso precisa ser tirado. O que é importante? A família real vem para o Brasil, aqui se instaura, o príncipe vai embora, deixa o seu filho, enfim, e assim acontece todo o processo que nós já conhecemos bem nessa história. Então, a resposta que viria aí a essa pergunta, qual é a informação principal desse texto? Se você respondeu comigo aí, a chegada da família real portuguesa no Brasil, parabéns, você acertou. O nosso segundo exercício, como eu falei anteriormente, ele já vai ser um outro gênero textual, que é uma charge, e vai fazer uma mistura de linguagem verbal e não verbal, então há aí o uso de uma linguagem mista. Lembrando que a charge é um gênero textual que sempre tem essa pitada de humor e crítica. Ela critica alguma coisa. E aí tem um homem, né, fazendo uma alusão aí a uma referência, uma alusão à teoria da evolução do ser humano, né, de como que ele chegou até ser humano. E aí vem ele lá do macaco até ele chegar a ser o Homo erectus, e hoje ele é o homem estúpidos. Aí nessa charge uma clara, esse tom cômico, mas claramente criticando a postura das pessoas no trânsito, ou seja, viemos do macaco, segundo a teoria, fomos evoluindo, né, até ficar ereto, ser o homem erectus, até virarmos estúpidos, segundo a charge. E a pergunta que vem, então, é essa. Observando a imagem e o texto da figura, é correto afirmar que a ideia principal é mostrar que, através dos tempos, então, o que é principal? Aí, letra A, o homem evoluiu fisicamente. B, o homem apresenta atitudes ideais de comportamento. C, as atitudes humanas ainda permanecem distantes do ideal. E D, o homem aprendeu a dirigir automóvel com tranquilidade. Voltando aí, nós vamos ver que o texto realmente fala que o homem evoluiu fisicamente. O texto fala, não, ele mostra, né, que o homem evoluiu segundo essa teoria. Agora, isso não é principal do texto. Não é isso que o texto quer nos transmitir como mensagem. A finalidade do gênero textual ironia é sempre criticar e trazer uma reflexão sobre aquilo ali, né? Sobre aquele comportamento, sobre aquela atitude. Então, qual é a crítica? O homem, apesar de ter evoluído de um animal irracional, ele ainda continua muito retrógrado em algumas posturas, como, por exemplo, no trânsito, que ele é grosseiro, impaciente, desrespeitoso. Então, qual é a opção que melhor define o assunto nesse texto? Opção C. As atitudes humanas ainda permanecem distantes do ideal. O nosso último exercício aqui, ele traz um texto, mais uma vez, de mistura de verbal e não verbal. Ele traz aí um gráfico como uma informação para nós e um texto pequeno, né, antes do gráfico. E ele diz assim: Revolução Verde. O sucesso da agricultura moderna permitiu o crescimento populacional. Desde 1950, a produção anual de grãos por pessoa cresceu 26%, apesar de a área cultivada ter aumentado apenas 16%. As perguntas, então, que são feitas a partir desse texto. A pergunta, né, é uma pergunta só. A ideia principal do texto é, letra A, o crescimento da área cultivada no Brasil. B, o crescimento populacional. C, o cultivo de grãos. Ou D, o sucesso da agricultura moderna. O que é essencial nesse texto? O que não pode faltar? O que você marcou? Se você marcou a última opção, o sucesso da agricultura moderna, parabéns, você acertou. Então a opção correta é a letra D. E aí, acertou tudo? Eu espero que sim. Mas se você não acertou, de repente ficou alguma dúvida nessa identificação de como isso é feito,
assista a nossa outra aula, assista de novo essa daqui e assista outras aulas disponíveis, não só de língua portuguesa, mas de outras disciplinas do primeiro ano do ensino fundamental até o 9º ano. Então, há muita coisa para você, inclusive para os alunos da educação infantil. Aqui no nosso portal nós temos muita coisa para oferecer para ajudar você. Nessa aula de hoje, por exemplo, nós fizemos exercício só do descritor 9 do SAEB. Aqui há muito conteúdo do SAEB, inclusive, para ajudar na sua prova, para você ter um bom e excelente resultado. Um bom não, um excelente resultado, né? Porque é o que a gente quer. Eu agradeço por você ter ficado comigo até agora, ter feito exercício, ter acompanhado e eu, sinceramente, espero ver você numa próxima oportunidade. Até lá, obrigada!